Você sabe o que é o mieloma múltiplo? Ou já ouviu falar no termo gamopatia monoclonal? Se não, fica comigo, porque esse é o nosso tema de hoje. Então, o que vai ser o mieloma múltiplo? O mieloma múltiplo é uma doença do sangue, é uma neoplasia que vai afetar nossas células produtoras de anticorpos, os nossos plasmócitos. Essas células elas se tornam malignas e vão acabar se multiplicando de forma descontrolada, dentro e fora da medula óssea, em alguns casos. E o que é a gamopatia monoclonal? É a produção excessiva de um único tipo de anticorpo, uma única imunoglobulina por um clone de plasmócitos, células produtoras de anticorpos. Então a gente vai ter uma produção, a gente vai ter dois problemas na verdade aqui. A gente vai ter plasmócitos defeituosos se reproduzindo de forma exacerbada e juntamente com esses plasmócitos a gente vai ter imunoglobulina, a gente vai ter anticorpos em grande quantidade também sendo reproduzidos. Na gamopatia monoclonal, um clone defeituoso domina e produz apenas um tipo de anticorpo, que é uma proteína monoclonal chamada de pico-M, que a gente identifica na eletroforese. Então, esse nome vem exatamente dessa definição. É uma gamopatia, porque é uma grande quantidade de produção monoclonal, de um único tipo de anticorpo. E quais são os principais sinais e sintomas que o nosso paciente vai apresentar? Ele vai ter uma hipercalcemia, ele vai ter uma alta ativação dos osteoclastos, o que vai fazer com que os osteoclastos, que são responsáveis por retirar o cálcio do tecido ósseo, jogar de volta na corrente sanguínea, faça com que ele fique com o tecido ósseo mais fragilizado. Vai ser um paciente que vai ter lesões, fraturas espontâneas, muitas vezes. Ele também vai ter fraturas líticas, que são, não sei se vocês conseguem enxergar na imagem, mas são essas pontiformes aqui, que fazem o raio-x fazer ficar bem parecido com o queijo suíço. Um outro sintoma que o nosso paciente vai ter vai ser a injúria renal, devido ao depósito, né, de proteína nos rins. Além disso, ele vai ter uma leucopenia, uma trombocitopenia e uma anemia. Importante lembrar que esse paciente ele vai ter uma anemia com os valores de VCM normais. A anemia que ele vai apresentar para a gente é uma anemia normocítica e normocrômica, muitas vezes. A trombocitopenia é pelo que a gente pode ver que é uma medula óssea saudável e aqui uma com mieloma múltiplo. A gente acaba não tendo espaço pela produção exacerbada dos plasmócitos defeituosos e dos anticorpos, né, e da imunoglobulina. A gente não tem espaço para as hemácias e aí a gente vai ter uma anemia pela baixa quantidade e ao mesmo tempo a gente também vai ter baixas plaquetas, a gente vai ter uma plaquetopenia, o que vai ocasionar uma trombocitopenia, né, aumentando a permeabilidade do endotélio vascular, dos nossos vasos sanguíneos. Porque isso acontece é uma mutação genética dos plasmócitos que fazem com que eles se proliferem de forma descontrolada. Ela pode ser benigna, né, uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ou pode evoluir para um mieloma múltiplo. A gamopatia monoclonal benigna não precisa ser tratada, na verdade, né? A gamopatia monoclonal benigna não precisa ser tratada. Só quando a gente realmente tem os sinais e sintomas. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito por exames essenciais, como a eletroforese de proteínas, onde vai poder mostrar o pico monoclonal, né, o excesso de um único anticorpo, é um exame onde destila uma pequena carga elétrica para poder separar. A biópsia de medula óssea, onde quando a gente tiver mais de 10% dos plasmócitos das células, elas são malignas. Mais de 10% dos plasmócitos acaba dando a entender que são malignas. A gente vai ter o hemograma, uma anemia normocítica, né, muitas vezes, e o raio-x, né, que vai estar evidenciando as lesões líticas em que a gente consegue observar em algumas áreas, né? Sendo o crânio uma das melhores dela. E o tratamento, como é feito? Não tem cura o mieloma múltiplo, mas existe quimioterapia, imunomoduladores, inibidores de proteosoma, anticorpos monoclonais e o transplante autólogo de medula. Isso acaba dando um prolongamento, né? Acaba sendo possível um prolongamento. E quando a gente trata, se a partir dos 60 anos a gente vai ter pelo menos 10% da população mundial com uma gamopatia monoclonal, né? Uma quantidade expressiva, né? A gente apenas trata se houver sintomas, se houver lesão em ossos, anemia e todos os outros sintomas foram tratados anteriormente. Caso contrário, os casos assintomáticos eles tendem a ser monitorados, mas não tratados. Se você gostou do vídeo e ele foi esclarecedor, não deixa de curtir e compartilhar com os seus amigos. Não esquece de deixar aqui nos comentários alguma dúvida ou algum assunto que você gostaria que fosse o tema do próximo vídeo. Até a próxima!